saber lá com a Raniele e o professor Bonfim, que é o candidato Cidadania / PSDB, sobre esse contexto que nós exibimos, né? Esse encadeamento, essa sequência que nós exibimos. E eu gostaria de saber como o pré-candidato avalia isso tudo que aconteceu, Raniele. Bom, ele passa o tempo todo aqui ao meu lado, mas ele não estava escutando essa sequência, tá? Passe Mas, para ele. enfim, professor, a gente já mostrou lá na TV toda a sequência dos fatos, inclusive o Bruno Araújo reafirmando que está apoiando o Silvio Mendes, ele que diz que vai coordenar esse processo de federação. Então, como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor recebe isso? E qual a sua versão desses fatos? Inclusive, hoje já teve reunião aqui em Brasília, novamente com Roberto Freire, que reafirmou que o senhor será o candidato, mas tem esse empate com o Bruno Araújo. Isso, inclusive, pode prejudicar a federação? Eu não creio que venha a prejudicar, porque eu acho que assim, não faz muito sentido que a federação, né, tendo um pré-candidato, vai escolher um pré-candidato de um outro partido, né, ainda mais se tratando de uma legenda tão importante quanto o PSDB, não só do ponto de vista do estado do Piauí, quanto do ponto de vista nacional. O que estranha é essa insistência do PSDB nacional em apoiar um candidato, né, que sequer, quer dizer, veio para o PSDB, né, um pré-candidato veio para o PSDB com a missão de reconstruir o PSDB, vai deixando o PSDB sem chapa proporcional, sem chapa estadual e agora como puxadinho do ministro Ciro Nogueira. É meio estranho essa posição. Então, o senhor acredita que o acordo com o Bruno Nogueira, no caso, seria com o líder da oposição no Piauí? Não tenho a menor dúvida de que essa discussão não passa pelo pré-candidato do ministro Ciro Nogueira, senão por ele, ministro Ciro Nogueira, pessoalmente, né? Não há estatura da parte do pré-candidato local para conduzir um tipo de negociação dessa envergadura. E isso é ruim porque o ministro usando os interesses do estado do Piauí, né, para benefício do seu próprio partido. Isso não faz nenhum sentido, né? Agora, professor, o Bruno Araújo, ele falou que comunicou ao senhor, ao Roberto Freire, que a posição da federação seria apoiar Silvio Mendes. O senhor foi comunicado sobre isso de fato? Nós tivemos uma reunião aqui na terça-feira antes do Carnaval. Discutimos isso, mas era um momento em que sequer a federação já estava validada pelo PSDB. Na ocasião, foi marcada a reunião da quinta-feira pós-carnaval para essa finalidade e não havia, no momento, nenhuma discussão sobre a saída do pré-candidato do ministro Ciro Nogueira do partido. Então, assim, é uma situação completamente outra. Eu estou onde sempre estive, né, buscando os interesses do Piauí, buscando os interesses da população do Piauí e, assim, durante todo esse momento, durante todo esse período, mantive comunicação sem resposta com o próprio presidente Bruno Araújo e tenho conversado com o secretário-geral do partido, Sérgio Silva, que é um amigo de longa data. Então, o senhor espera um novo encontro com Bruno Araújo, com Roberto Freire, para acertar essas arestas? Há pontos, certamente não é só a questão do Piauí que está em jogo dentro desse contexto da federação. Eu tenho convicção de que isso vai se resolver. O que eu acho que é importante é que haja um mínimo de civilidade e um mínimo de respeito aos parceiros. Assim. A postura que foi colocada tanto pelo presidente nacional quanto pelo pré-candidato do ministro Ciro Nogueira é absolutamente arrogante, né? Assim, não faz sentido, né, construir a federação dando um passo, né, dessa envergadura, né, a partir de uma imposição de um terceiro que sequer está na federação e que apoia o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele é ministro da Casa Civil. A pergunta é o quê? O PSDB apoia, né, o ministro da Casa Civil e, portanto, o presidente, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Então, o senhor acredita que se a federação for formalizada, ontem também durante a entrevista o Roberto Freire inclusive falou sobre isso, que já está nesse processo final de formalização da federação, no caso o PSDB vai ter que apoiar o senhor como pré-candidato ao governo do estado, é isso que o senhor acredita? Eu acabei de falar que não deveria haver imposição, deve haver diálogo. Eu estou disposto ao diálogo, o presidente Roberto Freire está disposto ao diálogo.
O que, do ponto de vista do cidadania, nos parece estranho é que um terceiro, insisto, um terceiro representante do Jair Bolsonaro coloque à mesa circunstâncias que são alheias aos interesses do Estado do Piauí. Isso não faz nenhum sentido político, inclusive para a população piauiense, né? Amadeu, inclusive, Ranieri, só uma informação. Sim. Eu queria só que você fizesse uma pergunta para o professor Washington, é o seguinte: PSDB e Cidadania é uma federação que vai ser presidida pelo Bruno Araújo. O PSDB, que no plano nacional é um partido muito maior do que o Cidadania, tem mais importância histórica, enfim, é como se o PSDB é o grande e o Cidadania é o pequeno nessa federação. Então, se o presidente Bruno Araújo, conforme explicou à imprensa, for apoiar o Silvio Mendes, ele declarou isso ontem à tarde, quer dizer, sobra pouco espaço para uma negociação, que a decisão dele é majoritária. Minha pergunta agora é, em hipótese, caso nessa reunião aconteça do PSDB ser majoritário e definir, não, nós vamos apoiar o Silvio mesmo ele no União Brasil. Qual será a reação do senhor, professor Washington? O Amadeu está perguntando do estúdio qual seria a sua reação caso a decisão da federação, já que o PSDB é maior do que o Cidadania, poderia decidir de forma ali majoritária, que apoiaria de fato Silvio Mendes. Qual seria a sua reação? Olha, eu tenho que esperar isso para acontecer. Até lá tem muita água para rolar. Insisto, devemos dialogar com parcimônia, com respeito, sem imposição, sem colocar interesses de terceiros ou de partidos estranhos à federação ou de uma candidatura à reeleição estranha à federação. A federação é para ter um candidato a presidente da República, que é o governador João Dória. Essas coisas colocadas, eu tenho certeza que a gente chega a bom termo nessa conversa. O que não dá é para impor, o que não dá é para trazer interesses estranhos ao Piauí para a mesa de discussão. Isso eu particularmente não aceito, e como também não aceito marchar em nenhum barco bolsonarista. E o senhor, uma última pergunta, Amadeu, que eu apurei, inclusive, que alguns vereadores do PSDB, né, poucos restam, a gente sabe, inclusive, Edson Mello, né, estaria disposto a aceitar sanções do PSDB, mas apoiando Silvio Mendes. O senhor acredita que estar com o PSDB mais esvaziado e mesmo com Cidadania na federação, apoiando o outro candidato, lhe prejudicaria? Olha, eu acho que maior do que o prejuízo a mim, se porventura houvesse, é o prejuízo aos 30 anos de história do PSDB. É muito duro até do ponto de vista pessoal ver isso, estar participando disso, mesmo de fora. Assim, então, de alguma forma, destruindo aquilo que nós construímos, todos nós construímos, vereador Edson Mello, o pré-candidato do ministro Ciro Nogueira, ao longo dessa trajetória, e desonrando principalmente o nome do ex-prefeito Firmino Filho. Certamente ele estaria conduzindo essa questão interna de uma maneira completamente divergente, diferente e respeitosa. Amadeu, mais alguma pergunta? Agradecer, Ranieri, ao professor Washington Bonfim, acho que já está tudo claro. E a Ranieri ainda volta com informações aqui no Agora Jogo do Poder. E eu sei